Oi, Jess, tudo bem? Muito Tudo bem. obrigada pela sua presença. E eu quero começar perguntando: você vem de onde? Eu venho de muitos lugares e eu acho que isso reflete muito sobre a minha personalidade, um tanto quanto caótica e agitada. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, eu passei minha infância inteira em Santos. Infância, fui criada e passei minha vida adulta também até os 23 anos em Santos. Sou apaixonada pela cidade, então me considero mais santista do que carioca. Venho de uma adolescência também muito tumultuada por ser uma mulher lésbica e uma vida profissional também que eu considero uma grande aventura, porque justamente por ser uma mulher e ter feito engenharia e trabalhado em várias empresas grandes, né, empresas multinacional, então, que tem uma porcentagem muito maior de homens em sua liderança, principalmente. Ser uma mulher lésbica nesse contexto me obrigou, digamos assim, a desenvolver habilidades que talvez, se a gente não vivesse nesse mundo, eu não teria Não, desenvolvido. teria. Sim. Eu te chamei hoje para a gente falar um pouco exatamente dessa sua bagagem profissional. Você teve uma transição de carreira, então eu queria compartilhar isso com todo mundo. Mas eu queria falar primeiro como eu te conheci, que foi dentro do grupo da Isa, do Estratégia Feminina. Então era ainda no mundo digital, mas você teve uma participação aqui no Juice, né? No evento que teve sobre teoria U. E aí a gente acabou se conhecendo pessoalmente. E foi justamente nessa sua aparição em Santos que teve o convite da gente ir para o Digital, eu falo Digital Talks, mas é Digital, que você teve que você fez a facilitação para Marta Gabriel sobre inteligência artificial, né? Então, só para contextualizar de onde eu te conheci, e aí desde então eu acompanho o seu trabalho, a gente tem as nossas trocas dentro lá do grupo da comunidade da Isa. E primeiro eu queria falar com você o que é facilitação gráfica, porque assim, quando eu olhei, eu falei, gente, é um mapa mental. É isso. Só que qual que é a diferença do mapa mental e eu vi que o que você define no seu Instagram e tudo mais que o desenho você desenha o que a gente fala e pensa. Mas o que é? Exatamente isso. Eu desenho o que as pessoas Obrigada. falam e pensam. O mapa mental ele é uma das ferramentas que podem ser utilizadas durante o processo, né? E vai depender muito de como você está aplicando o conceito, né, em uma disciplina conhecida como visual thinking, né, o pensamento visual. Então, de acordo com a complexidade e a complexidade que eu falo é não só de conteúdo, mas também para quem você está fazendo, né? Você pode ter uma escala do tipo, eu estou fazendo umas anotações que tem algo visual, que eu estou fazendo alguns esquemas visuais, e aí pode ser um mapa mental que entra nesse bolo. Só para mim, isso é sketchnote, por exemplo, né? Agora, se, que foi o que você viu no Digitox, eu tô com uma audiência, né? Tem alguém falando, e ao vivo tá acontecendo, eu tô capturando o que as pessoas estão fazendo ao vivo, estão falando ao vivo. E tá sendo divulgado para muitas mais pessoas, etc. Aí é uma facilitação gráfica. Na verdade, tem algumas pessoas que são muito apegadas à teoria, falam que isso é registro visual e ponto, porque eu não estou interagindo diretamente com as pessoas que estão ali, né, absorvendo o conteúdo que está sendo passado pela palestra. E aí a facilitação, ela entraria num outro nível, né, depois, onde, além de escutar, sintetizar na minha cabeça, formar uma imagem disso, desenhar enquanto as pessoas estão falando, discutindo, debatendo, eu ainda auxilio grupos, muitas vezes em workshops, fazendo perguntas, né, utilizando daquele material que está sendo produzido como uma ferramenta de reflexão ou de debate, de apoio para debate. Então, vai muito assim de quem que está falando sobre isso, quem que é a pessoa que está querendo usar a teoria,
Mas eu acredito que mesmo eu quietinha ali no meu canto, de alguma forma eu tô ajudando as pessoas, ou facilitando o entendimento delas de acordo com algum tema. Tá. E eu vi também que você fala que é uma comunicação inclusiva. Quando você fala isso, você diz dessa questão de entendimento, que facilita o entendimento das pessoas, ou você diz já numa categoria de pessoas com deficiência, enfim, auditiva, ou baixa visão não, porque a pessoa não vai ver, mas assim, alguma questão mais com pessoas de deficiência do que o entendimento mesmo. Tudo, né? As pessoas que, por algum motivo, né, têm algum tipo de deficiência, que não seja a deficiência visual, né, ela consegue ter acesso às informações a partir do meu olhar, né, da minha interpretação com o meu trabalho. Além disso, eu gosto muito de começar a inclusão partindo de mim, né, como uma pessoa, como um meio de comunicação. Então, às vezes, estar em locais onde tem alguma dificuldade até de comunicação e me fazer como meio, ou estar em locais que provavelmente por eu ser, mesmo com todos os privilégios, por eu ser uma mulher branca e etc., eu não estaria lá por ser uma mulher lésbica. E nos meus desenhos eu incluo o máximo possível de diversidade, né? Eu costumo desenhar pessoas, então eu procuro desenhar vários tipos, né, de pessoas, de vários formatos, de várias cores, justamente para que a minha comunicação, às vezes, ou as minhas bandeiras, mesmo que de forma silenciosa, elas estejam ali. Sim. E quando a gente fala de empresas muito grandes, que a gente sabe a dificuldade que é, às vezes, de ter uma política de diversidade e inclusão, é uma ferramenta super poderosa, acho que eles sabem. Sim. Quem é esperto saca ali os sinais. Tem vários sinais. Tem vários. Como você disse, você é uma engenheira de produção, então já tem um pensamento mais lógico, de raciocínio, de produção, um, dois, três, né? Sequência e tudo mais. Depois você fez uma especialização, né? Me corrige, tá? Porque eu te pesquisei. Tô me Você fez sentindo importante. de frente com o Carol. Você fez depois uma especialização em gestão de projetos Sim. e você fez o MBA aí na FIAP, desculpa, com Business Creator, alguma coisa, Business Innovation. Innovation, isso. Que te trouxe para facilitação, já que você estava nesse lugar de estratégico, projetos, gestão, o que te trouxe? Cara, eu nunca acreditei que essas coisas pudessem existir, né? Daquele famoso clique. Como você falou, você acertou em tudo. Fiz todos esses. Vivi, né, esse caminho. Na época, na época não, trabalhei na Ford, em Camaçari, na área de desenvolvimento de produto, né, gestão de projetos, por 6 anos. E eu já sempre fui muito fã de coisas analógicas, né, de papel, de caneta, e por eu ter que lidar com muita informação, assim, pensa, eu vou lançar um carro. Eu sou responsável pelo projeto daquele carro. Eu tenho que falar com muitas outras áreas para que aquilo esteja na rua com segurança, atendendo todas as regulamentações de cada país, né? Porque eu trabalhava em projetos globais. Sim. Era bem complexo, então eu usava muito esquemas de setas, de coisas para poder absorver de uma forma mais clara para mim, inclusive, tudo que eu tinha que fazer ali. Mas eu achava que aquilo ali era só o meu jeitinho particular de organizar meus pensamentos. O que acontece é que depois de todo, eu fui mudando de empresa e fui, né, fazendo esse caminho acadêmico também que você mencionou. Eu já estava muito envolvida com inovação na Ford, então quis fazer esse MBA de inovação de negócios porque tinha na grade uma matéria chamada pensamento visual.
Era o que que era brilhou os olhos. que era já alguma coisa que eu sabia que existia, que eu fui pesquisar, mas não imaginei nunca que pudesse ser uma profissão, entendeu? Eu achei que era tipo aprender Excel, Uhum. algo nesse sentido. E aí, quando eu tive essa matéria, eu falei, nossa, eu não acredito. Foi logo no início do MB. Falei, não acredito que existe isso como disciplina, como ferramenta mesmo, que não acredito também que tem pessoas que trabalham fazendo isso. Olha só. E aí, na mesma hora que terminou a disciplina, eu conversei com a professora que estava ministrando. Ela disse que ia lançar um curso meio que profissionalizante, assim, porque essa profissão ela é relativamente nova no Brasil, né? Ela tem em torno de 11 anos, 12 anos, no Que máximo, é muito assim. bizarro, porque depois que eu te conheci, eu comecei a lembrar de alguns clipes que tinha isso, sabe? De, enfim, obviamente digital, mas que tinha a história do clipe ou tinha alguma mensagem. Eu lembro que tinha um vídeo no YouTube super de autoconhecimento e tal, eu não vou lembrar o nome, mas que era Uhum. exatamente assim. Eu fiquei, gente, desde quando eu Sim, era muito pequena, assim, desde anos 2000, sabe? E aí eu pois falei, é. tem gente que faz isso, sabe? Hoje em dia e trabalha com isso. E aí, você conhece, né? Esse que é o. E tá perto de mim, exatamente. É. E aí eu conversei com ela, ela falou, olha, eu tô lançando esse curso, tipo, ela não Uhum. vai lembrar de mim. Só que ela lembrou e me mandou uma mensagem, falou, olha, eu abri o curso, que não sei o que eu fiz, eu maratonei, assim, todas as lições lá da Hotmart e fiz uma mentoria com ela e comecei a trabalhar com ela. Em paralelo, né? Porque nessa época eu trabalhava numa outra empresa, já tinha saído da Ford, já tinha voltado para São Paulo. Então, assim, aí que começou a minha confusão, Trajetória. assim, do tipo, meu Deus, minha cabeça começou a borbulhar. O que que eu vou fazer agora? Uhum. E esse curso não é o da que você fez em 2021 com as meninas do Narrativa Visual, né? Não é Foi esse. esse mesmo. É Ah, esse é mesmo. esse. Tipo, a É, professora era uma das meninas. é. São duas, né? Se eu não me engano. Sim, é Fernanda e Paula. Isso. E Fernanda e Flávia. É que é Flávia de Isso. Paula. Então começou em 2021 a sua trajetória, seu mundo explodir. É. E você via sentido assim no corporativo? Olha, Ou era por só mim, aquela falsa segurança assim? não. Eu não sou, assim, uma pessoa que sai das empresas, desse mundo e começa a falar super mal, sabe? Assim, Ah, tipo, não, não, começa. não tô falando mal, porque Não, o assim, mundo é bem xingando. redondo. Não é isso. Não, não sou, não tenho esse perfil, na verdade, né? Tipo assim, agora eu vou xingar no Twitter, sabe? Vida Uhum. corporativa. Não, Não eu gosto digo mais disso. pela sua trajetória, do tipo, aquele dia a dia que você tá trabalhando e fala, cara, eu só queria que terminasse pra eu fazer aquele outro Não, negócio, com sabe? certeza. Nesse Não, sentido. com certeza sempre rola. Não, não adianta. Até fazendo o que você ama, vai rolar um dia que você fala, meu, só quero que esse dia termine, pelo amor de Deus. Eu via muito mais sentido no mundo corporativo e nas formas que essa vivência ela te meio que compacta, né, para esse ambiente. Quando eu morava na Bahia e eu trabalhava na Ford, assim, que era uma empresa é uma empresa centenária, né, e que tem processos muito bem estruturados, que tem uma história, né, super relevante no mundo. Então você olha e você fala, caramba, e eu sou de uma geração também, com 34 anos, eu sou millennial, que assim, eu ainda sou de uma época que ter um emprego legal era muito, tipo assim, construir carreira e etc, etc. Viver na empresa pra sempre. Não sei se é muito para sempre. Eu acho que justamente essa minha geração, ela tá bem nesse limbo do tipo, será que eu quero mesmo viver para sempre? Ai, não, vou vender minha arte na praia, sabe? Tipo, Sim. é bem isso. Mas enquanto a gente tava se preparando para vestibular, para tudo, era o que tava na nossa cabeça. Então, durante muito tempo fez muito sentido e durante muito tempo
fazia parte do meu objetivo, né, profissional, seguir uma carreira de liderança, etc, etc e tal. A minha carreira na Ford, ela foi muito bonita, assim. E eu via sentido no que eu fazia. Eu achava o máximo que eu fazia. Poxa, quando lançou o EcoSport Storm no Brasil, todas as pessoas que me conheciam falavam: ai, o carro que a Jéssica liderou, entendeu? Tipo assim, imagina, uma loucura. Não. É muito legal. Mas eu também comecei a sentir que eu precisava conhecer outras coisas, que aquele mundo não era só a única coisa que existia. E tinha, sim, um pouco daquela questão da segurança, sim, que é o que a gente aprende que é bom. Né? A única forma viável de você ficar com uma vida segura e feliz é tendo uma carteira, né, assinada, Assinada. tendo um bom plano de saúde, bônus e etc. Exato. E por muito tempo isso fez muito sentido. E aí eu fui mudando para outras empresas, trabalhei até por causa do MBA, né, de inovação de negócios aqui na FIAP. Eu acabei mudando durante o MBA 2 vezes de trabalho. E fui também conhecer um pouco do ambiente de startup para ter minha própria opinião. Porque o que mais a gente vê é uma galera muito cheia da razão, né? Do tipo, uma coisa é melhor que a outra, todo mundo com muita opinião. E eu não queria ter opinião dos outros, eu queria saber o que eu achava. Sim. E a minha experiência foi, tipo, tão burocrático às vezes quanto uma grande empresa, tão chato às vezes quanto uma grande empresa. E não importa a quantidade de, às vezes, cerveja que você tem no final, ou de pimbolim que você joga durante seu almoço, vai ser a mesma coisa. É uma Porque, empresa, não tem jeito. e para além de ser uma empresa, são as pessoas que estão nessas empresas. É. E aí foi quando a minha cabeça explodiu mais um pouco. Porque o curso do MBA, né, da FIAP, que hoje eu tenho o privilégio também de ser uma das professoras, ele parte de uma configuração da teoria 1 como construção de curso. Então, ele é um curso que te dá muita teoria de negócios, com certeza, e de inovação, obviamente, mas ele também é um curso que tenta mudar um pouco você, para você ser um pouquinho melhor. Sim, é. Isso que eu ia Então, falar. O se foco dele é você sair melhor do que você entrou. e de uma forma profunda, entendeu? Não é uma coisa que você vai, tipo, falar, nossa, que legal, então eu vou ter que fazer isso. Não, é tipo assim, meu, o que a gente tá fazendo com o planeta? Tá tudo errado. E aí você começa a entrar numa angústia, sabe? Do tipo, meu Deus! Questionamentos. Vários questionamentos. O que são bons, né? E aí você tem dois caminhos, que é o que a minha amiga e professora também, especialista em teoria no Brasil, é uma das referências, né, que a Mara que ela fala, tem dois caminhos, né? Ou você começa a chorar em posição fetal e fica chorando, ou você começa a chorar em posição fetal e faz alguma coisa. Exato. E aí foi quando eu comecei a me entender primeiro, né? Parece até meio papo de terapia, assim, mas... Eu adoro. Mas assim, eu Porque, comecei a entender, tipo, será que faz sentido eu estar nesses exato, lugares? exatamente. E Tipo, você fica aí, mais consciente das suas decisões. Parece que você vai vivendo a vida assim, é isso, falaram que tem que fazer isso, ou você ouviu falar sobre aquilo e você tá indo, aí chega uma hora que você fala, gente, calma. Peraí, onde eu tô? Ah, tá, isso faz sentido, check. Agora, isso não, tchau. Eu ia até linkar depois que você fez essa transiçãozinha, assim, né? Você começou o curso com as meninas, você tinha 31, né? 31 anos. 31. é, E não, aí eu, pelas 32, eu minhas, acho. pelas minhas contas, era 31. Mas aí você confirma. E aí, para mim, é um momento muito complicado sabe, esses 30 anos aqui, essa viradinha. Então, se isso teve a ver também com essa questão de se aprofundar, enfim, entender, ou realmente é o momento da vida que a gente chega e vamos questionar. Esse é o momento de se questionar, sabe?
Sim, os amantes de astrologia e afins têm o famoso retorno de Saturno, né? Eu não entendo nada, eu Também só não. replico o que as pessoas me contam. Elas disseram que existe isso, eu falei, então tá. Pra mim é a E crise é dos 30. total, não, total. Mas eu acho que é muito natural, porque a gente tem esses questionamentos, principalmente, de novo, essa geração que tá no limbo e que tá tendo um monte de informação e que tá vendo muitas pessoas, às vezes, que estudaram com você, ou pessoas que você admira, fazendo movimentos opostos ao que a gente tinha pensado lá atrás. Então, eu acho que é comum a gente dar uma leve surtada e falar assim, mano, o que será que eu tô fazendo na minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que agora eu tô, tipo, ok pra fazer de fato o que eu gosto? O que eu gosto, né? O Eu acho que eu que às gosto é vezes a foda. gente. Eu acho que às vezes a gente nem sabe o que a gente gosta de Sim. verdade, né? É, A gente acha tipo, que gosta de uma coisa, mas às vezes a gente nem acha que sabe se gosta. E aí eu acho que tenho. teve sim esse momento de, tipo, beleza, mas e aí agora? Mas eu também não me cobrei muito, não. De, tipo assim, tem que ter respostas. Eu vivi uma mini crise, Vivendo. mas. Mas assim, tipo, eu não vou ter. Eu sabia que eu não ia ter resposta, sabe? Eu fazia terapia, trazia algumas questões, entendi o que era importante pra mim. Então, ter um relacionamento saudável e estável, não só com a minha, na época, noiva, mas com a minha família, com os meus amigos. Você começa, eu acho que, a filtrar um pouco das coisas que você quer fazer, dos seus interesses. Você começa a ficar meio chato às vezes, mas talvez para outras pessoas um pouco mais legal. Mas, E, e aí eu acho que é meio que isso, assim. Eu acho que fez parte de um grande combo de questionamentos comigo mesma, do que eu queria fazer e de como eu queria viver minha vida. tenho. Pulsando, né? Nossas coisas, fazendo a pesquisa. Stalkeando. Stalkeando, você postou uma foto sua de criança, de um lado de vários papéis, assim, provavelmente da escola, né? E aí eu fiquei, e aí a legenda era alguma coisa sobre isso também, sobre você olhar ou refletir sobre as coisas que você fazia quando criança que você gostava. E aí é muito engraçado que a foto é justamente com que você trabalha, porque se você pega a foto lá de baixo e a foto lá de cima do seu perfil, tipo, é a mesma. É você, a Jazz, e atrás um papelzão, sabe? Então, você chegou lá. Parabéns. Ligar para fazer uma chamadinha de vídeo para Jéssica Mirim. É, fala, amiga, chegamos. Chegamos. Você fala que tudo pode ser desenhado. Tudo. E nos seus estudos, assim, do passado, tem um que você faz umas formas disso. E aí você coloca o círculo, o triângulo, o quadrado, enfim, retângulo. E aí eu comecei a ver que tem uma estrutura por trás daquilo. E você fez até um vídeo explicando como que cria uma facilitação, você coloca o tema, você puxa para cá e tal. Tem coisas, eu vi que você fez do seu dia a dia, então, tipo, café da manhã, manhã, tarde, noite e tal. E aí eu queria saber como que você se prepara para uma facilitação que, na minha cabecinha, é tipo, você não sabe o que a pessoa vai falar, você não sabe se vai ter algum momento de virada ali que você vai precisar, tipo, meu Deus, eu preciso de mais espaço, porque, querendo ou não, você faz tudo no papel, e aí depois a gente fala também sobre o tablet, mas precisa de muito noção de espaço na minha cabeça, é isso que você que precisa, e como você lida com isso? De se preparar para uma coisa que você não sabe o que vai rolar. Ou você No, sabe? co- não, a maioria das vezes não. No começo eu ficava desesperada, obviamente. Mas, assim, uma coisa que você vai perceber com o passar da nossa amizade, mesmo que recente, já considero pacas. Inclusive, essa frase é bem antiga, né, já. É, Ai, é. eu me entrego, assim, Eu acho que antes dos anos 2000 até. talvez, né? Hum, Enfim, mas é tudo do, bem, eu sou essa pessoa. é do Orkut, né?
Nem conheço, já considero pacto tipo depoimento. Eu acho que sim, e pacas com K, né? Mas tudo bem, eu sou essa pessoa, é o meu jeitinho. Até me perdi aqui, porque eu falei assim, Como nossa, você se prepara? os telespectadores vão falar, nossa, que velho. Ah, o problema é deles. Não, então, você vai perceber que eu admiro muito as pessoas com quem eu trabalho e os meus amigos, assim. Então, eu acabo sempre citando essas pessoas, porque essas pessoas são muito inteligentes. E não vou ficar citando somente Clarice Lispector, né? E tem uma frase que a gente usa muito, os professores aqui que eu dou aula de inovação disruptiva, que a gente fala que a habilidade, né, uma habilidade, ela só se adquire quando você faz. Não adianta você falar para tudo, né? Tô Ah, eu aqui quero. fazendo isso. Tô ouvindo. Tô só ouvindo. Então, tipo assim, já sei. Você pode saber, mas você não sabe fazer. Exato. Então, eu gosto muito dessa frase porque é bem isso mesmo, assim, para tudo. E para facilitação gráfica não tem como ser diferente. Você treina antes, né, para até chegar num lugar, nesse momento de ter uma folha de 2 metros, mais de 2 metros, atrás de você, em branco, com mais de 1.000 pessoas te olhando, tem um treinamento antes para você chegar nesse lugar, obviamente. Mas assim, tudo começa com treinar, treinar, treinar. E aí, treinar não é desenho, é treinar possíveis soluções, como você falou, de espaço, possíveis soluções de hierarquia, do que é importante, então, hierarquia de texto, o que é importante, que caneta eu uso, que caneta eu não uso, que material que é recomendado, que material que não é recomendado, escuta, principalmente. Então, você começar a entender que uma pessoa, quando está ali passando conteúdo, ela vai ter algumas manias que só são delas, e aí vai nortear um pouco esse controle, né, e essa complexidade de tempo e conteúdo. Eu lembro que no Digitalks várias vezes você falou, nossa, você tirou leite de pedra. Mas é que tudo é treinamento mesmo, assim. E aí Não, é começa com porque você. foi a primeira vez que eu te vi ao vivo e a Marta fala muito rápido. Muito. Ela falou muito. Tipo, pra quem estava ouvindo já estava rápido. A apresentação o slide dela estava rápido. E aí eu falei, cara, eu não conseguiria. Eu ia escrever a primeira frase e acabou, sabe? Teve uma hora que ela deu, tipo, uns tópicos assim pra gente levar pra vida. Eu falei, vou anotar. Eu parei no segundo, porque eu não tava conseguindo. Foi muito rápido. Então eu fico pensando, a sua cabeça tem que estar pensando no que você está fazendo, mas ouvindo o que você vai fazer depois, sabe? E você não tem cola. É exatamente isso. E só que é isso, é treino. Você começa entendendo que qualquer pessoa é capaz de desenhar qualquer coisa. E você começa a entender. Porque assim, esse trabalho, lógico que é legal você ter um desenho bacana, óbvio. Mas não é o principal, sabe? O principal é o conteúdo. E a conexão e a história que você conta ali, né? E combinando algumas imagens com algumas palavras. É isso. Então Se o você desenho ficar treina. bom no final, foi ganho, então. Depende do estilo de cada pessoa. Tem facilitadores gráficos que desenham muito. Tem facilitadores gráficos que desenham básico. Tem facilitadores gráficos que não desenham. Então, assim, depende muito de cada estilo, depende muito do que as pessoas gostam, do que elas precisam pro evento e tudo mais. E você tem que treinar. Treina ouvindo podcast, eu fiz muito isso. Ouvia podcast e aí fica lá, TED no Talks. caderno. TED Talks e tal. Coisas curtas, né? Não adianta eu começar agora e querer fazer uma palestra de 2 horas. É sempre como tudo na vida, que nem eu comecei falando. É treino, treino, treino e treino. Até virar uma outra inteligência. É artificial? Não, ela é bem analógica. Sobre treino, eu vi que você fez aquele desafio do Inktober. Inktober, eu não sei como E fala. esse ano, meu Deus, eu
Falhei Não fez. miseravelmente. Mas eu achei legal desse desafio, porque, enfim, é um desafio anual, pelo que eu pesquisei, é um desafio anual, que é do J.K. Parker. E ele faz várias palavras para você ir desenhando todos os dias, né? Para você ter esse desafio. E é legal porque, além de palavras, assim, de objetos, ele coloca sensações, né? Então eu vi, tipo, surpresa, esperança. Então, cara, como você desenha esperança, sabe? Então vai mais da sua criatividade, do seu momento ali de desenhar e representar isso. E eu vi também você colocando a representação de pessoas, você fazendo vários tipos de pessoas, então, que é também essa questão que você falou de treinar, né? Não só ter um personagemzinho, às vezes mais de um personagem, mais de uma seta, mais de alguma coisa. E sobre treino ainda, qual a diferença que você acha de desenhar à mão e do tablet? Porque eu sei que você já fez facilitação com o tablet. Faço muito, inclusive, mais do que... Faço mais do que eu gostaria. Sério? Eu amo, eu sou apaixonada pela facilitação gráfica no papel. Tem várias canetinhas. E não é só pela diversão, que é Uhum. usar várias canetas coloridas e um papel gigante, uma super lousa, mas é porque a resposta é imediata das pessoas. Uhum. O contato com as pessoas pós-evento, durante o evento, é muito imediato, sabe? E Foi o eu que aconteceu amo... lá no digital. Tipo, a galera. E você, eu falei, gente, que legal! As É pessoas admiram. muito... Sim, porque imagina, elas só olham para o lado e tá olhando o palestrante, aí olha do lado e já tem um monte de coisa escrita, né? Não sabe o que Exato. vai. Tipo assim, gera uma curiosidade também do tipo, o que vai sair dali? Quem é aquela maluca, né? No meu caso, é tipo assim, quem é aquela baixinha O que ela tá naquela folha escrevendo? enorme? O que ela tá fazendo? Então, tem essa resposta imediata e eu gosto muito de escutar essas pessoas quando vêm depois. Porque elas vêm trazendo várias outras histórias, às vezes, ou outros negócios. Às vezes só até um calorzinho no coração ir pro ego, né? Tipo, dando É, elogio. sim. Então, Tiram eu gosto muito por foto. causa disso. Tira foto, você se sente, tem um minutinho de fama ali. É. É muito legal, assim. O digital, ele não tem esse contato humano, né? Você termina de fazer, a pessoa recebe provavelmente um PNG ou um PDF, dependendo do que o cliente acaba escolhendo. E elas olham e falam, legal. E aí guarda na galeria do, ou posta e Posta e beleza, acabou. acabou. É. E o presencial no papel, ele é muito tipo a construção de uma experiência como um todo. Que é o que eu falo para as pessoas que me pedem orçamento, né? Falando, depende do que você quer. Você quer uma outra experiência para o seu evento? Eu posso fazer qualquer um que for melhor para o seu formato. Mas se você quer tipo, que algo seja de fato memorável, assim, que a pessoa vai lembrar daquilo, eu vou com as minhas folhas. Mas esse digital você faz tanto no evento quanto online, assim? Uhum. Eu achava que tipo, era só os eventos online que você fazia uma coisa. Então é o Não, cliente que escolhe mesmo é o o cliente que formato. escolhe. Eles escolhem o digital. Às vezes sim, às vezes sim. Chato. Ano passado você fez um diário de escuta. E aí, você fala, me corrige se for errado, tá? Mas pelo que eu entendi, você fez um diário de escuta. E que você fez uma facilitação que você falava sobre a coragem de ser quem você é. Você vai lembrar? Será? Que você fala até sobre a roupa de trabalho, que você ia trabalhar de moletom e aí já foram te corrigir de tipo, não é esse vestimento que você tem que usar para você chegar em algum lugar, e, enfim. E você falando que se você tivesse ouvido essas pessoas, você perderia um pedacinho de você. Você lembra, não? Não. Adoro! Não, eu lembro que em algum momento isso aconteceu, mas assim, nossa, você realmente pesquisou, eu tô me sentindo muito.
Famosa. Mas se te ajuda, foi em janeiro de 2022, faz muito tempo. Mas era uma facilitação, vou falar facilitação, mas você falando sobre isso, sobre a coragem da gente ser quem a gente é, colocou alguns tópicos sobre isso, mas você chamou mais a atenção para essa questão da roupa, de a gente usar a nossa roupa, que é o que a gente se sente confortável, e alguma pessoa de fora, externa, enfim, vem comentar sobre aquilo. E, enfim, não estou falando nem do meio corporativo, porque realmente, às vezes, a gente precisa colocar algumas roupas, se portar de alguns comportamentos, porque a gente está em outra empresa de outras pessoas. Mas eu achei muito interessante você falar isso, da coragem de ser quem a gente é. E pelo que eu estava notando, era um período que você estava fazendo bastante facilitação, mas ainda estava no corporativo, né? Porque Sim, você só saiu do corporativo esse ano. esse ano, em março, dia 3. Exatamente. 6? Dia Dia 6 foi a 5. minha. Dia 5 foi o Ah! post. Meu E Deus! Quando eu esquecer de qualquer coisa da minha vida, eu vou falar, vou te ligar você e falar assim, fala. Carol, por favor, você. Olha aí nos Foi massa. arquivos. E aí, essa questão de ser a coragem de ser quem a gente é muito complicada para mim. Você me ouviu no dia lá Sim. do Juice. Mas eu acho que é uma construção que a gente faz, né, diariamente. Hoje, acho que você está muito mais confortável fazendo o seu trabalho, mas ainda é uma questão que você precisa colocar em pauta todos os dias para você, cara, é essa pessoa que eu sou mesmo, é essa pessoa que eu preciso ser, é essa barreira que eu vou enfrentar, enfim. E como foi para você essa virada de agora realmente não dá mais para levar a jornada dupla, eu vou seguir com isso aqui, que é o que está me chamando hoje, ou enfim, se foi uma questão mais financeira, que brilhou mais os olhos, ou se realmente foi uma posição de agora vai, o que foi? Questão financeira não foi, né? Não foi mesmo. Acho que, assim, se você não é uma pessoa herdeira ou vive de rendas, que não é o meu caso ainda, a transição ela é bem custosa, assim. Uhum. Tanto emocionalmente, porque tem o ponto que você falou lá no início, dessa segurança que a gente tem, de uma certa forma, e principalmente psicológica, porque a gente sempre se sabota. A gente tem essa mania de achar que a gente não vai conseguir, que a gente tem que seguir o que a pessoa X fala, ou várias. Ah, meu Deus, eu não tenho a fórmula mágica, que momento vai ser o momento? E eu saí, assim, quando eu percebi que eu tava começando a ser difícil conciliar os meus dois trabalhos, começou a acender uma luzinha, sabe? Tipo, epa, então pode ser que realmente eu tenha uma profissão que eu goste. Mas Assim, foi que eu mais goste assim, mais. foi mais agenda do tipo, tem um evento que é no horário do meu trabalho, ou mais de psicológico, assim. Foi um pouquinho dos dois, mas eu acho que juntou o fato de que eu não estava contente na empresa que eu estava trabalhando. Não estava me sentindo realizada, não estava me sentindo desafiada, não estava me sentindo confortável em vários aspectos, e aí, sim, abri para muitos temas complicados Já de, imagino quais são. né, da gente como mulher nesses ambientes, então pode até ficar para uma outra pauta, ou então depois a gente entra, não tem problema de falar sobre isso também. Então juntou muitas coisas, né? Eu já não estava confortável, já não estava muito feliz, e eu também estava começando a declinar alguns eventos porque ia pegar mal. Eu faltar demais. Porque eu não mentia, né? Sim, Tipo assim, eu vou no médico. Não. Eu falava assim, olha, eu tenho um evento, eu tenho minhas coisas e não vou ver. não vou vir. Tipo, eu trabalhava de casa, então quando era meio período eu conseguia ficar mais, depois ou então eu trabalhava mais. Tipo, fazer esses sistemas de compensação. E aí começou a ficar insalubre, né? Porque toda vez que eu volto de qualquer tipo de evento, qualquer
Não, é conversa que eu surreal. faço, eu fico morta. Então, Sim. depois eu chegava em casa, tomava um banho, ligava o computador, e aí responder 55 milhões de e-mails, Não, fazer material, 57 mil páginas de PowerPoint. não. Não dá. Não tem cabeça, velho. E aí eu falei assim, bom, não vou fazer de qualquer jeito também, né? Tenho uma certa obsessão por organização. E aí, e sempre tive muito medo. Eu tive uma origem na periferia de São Vicente, então tive muitos problemas e dificuldades financeiras ao longo da minha vida, né? E aí, falei, não tô afim de passar nenhum perrengue agora, né? Eu já cheguei num lugar da hora. Então, eu me organizei para que o dia D, que foi o dia, sim, segundo Isso. você, Sim. Segundo eu, sim. que ele fosse o mais tranquilo possível nesse sentido financeiro. Uhum. Então, eu fiz um planejamento do que eu achava que era ação estruturante para uma empresa, para criar uma empresa. E aí, comecei a trabalhar um ano antes do meu pedido de demissão para isso, entendendo já que eu ia sair. Então, guardando dinheiro, eu recebia meu salário, guardava um negócio. Recebia, investia em, sei lá, em foto, recebia Você não fez sei o fotos quê. profissionais também. Eu fiz porque eu acredito muito que a gente tem que se ver nos lugares, sabe? Uhum. Foi justamente isso que você Tipo, escreveu na a gente legenda. tem que se ver. Tipo assim, não, agora é isso, né? E é importante É. pra mim, foi muito importante, assim. Uhum. Então eu ia guardando dinheiro e, assim, não, tem que ter uma reserva de emergência pra, se eu não estiver trabalhando um mês, eu não surtar. Porque ainda vai ser variável agora, eu não vou ter, né? Então, eu criei essa renda de renda não, essa reserva de emergência para eu ficar um ano sem enlouquecer. E aí, quando deu um ano, que eu falei assim, nossa, agora eu já tenho um ano, Tô pronta. dia 3 eu pedi a demissão e que foi dia Seguiu. 3 mesmo que eu pedi a demissão e dia 6 foi meu primeiro dia Off. off. Sim. E aí eu vi que você sempre faz uma retrospectiva de final de ano. Todo ano. Todo ano você faz. Pelo menos nos últimos dois é o que eu ouvi. Uhum. E aí você fala muito do que você conquistou no ano, né? Tem até uma das facilitações que você coloca, tipo, quantos projetos você fechou e tudo mais. E esse ano você fez muitas coisas. Muitas coisas. Muitas. E aí uma bem legal, assim, dentre todas, foi a facilitação que você fez para Rita Van Hunt? Sim. Eu nunca sei falar o sobrenome dela. E como mulher lésbica, acho que eu não consigo mensurar o quão foda foi essa experiência na sua vida. Você até compartilhou isso no Instagram, mas assim, acho que é surreal o quanto isso agrega para você. E queria saber como que foi participar Foi, desse evento. foi insano, porque era um evento do meio imobiliário. E aí eram 2 dias e no final, tipo assim, eu tinha visto a agenda, mas não tinha me ligado, né? E aí no final eu fiz, acho que umas. Talvez você saiba melhor do que eu, já que você investigou tudo. Eu, Ok. eu acho que eu fiz umas 7 palestras por dia, nesse. 7 ou. Essa quantidade você Foi não muito. compartilhou. Foi Mas eu sei muito. que você não sabia de E qual. aí, a Rita, ela fez a última para falar sobre diversidade Exato. do último dia. E foi um negócio que, assim, eu peguei a minha melhor roupinha para sexta-feira e falei, eu não acredito. E aí eu mandei mensagem para ela nos stories, tipo assim, já tô te esperando. Me respondeu, falando, já já tô aí. Mas você sabia que você ia fazer a facilitação para Eu ela? sabia, Não. eu soube quando eu peguei a agenda. Ah, tá. Eu Eu achei soube que era quando um eu peguei a negócio agenda. assim,
tá aberto, você escolhe quem você vai fazer. Não, você. Não, porque esse eu tinha. O meu contrato com a empresa que me contratou era para eu fazer de todo mundo. Entendi. Foi Então você ia diferente fazer do de qualquer Digitalks. jeito. É. É. E aí eu simplesmente surtei. Fiquei bem o dia inteiro, só que quando chegou a vez dela, eu falei, nossa senhora, e agora? E foi no formato que eu não gosto muito de fazer, que é em flip chart, né? É. Que é Que é pequenininho. pequeno. E E na foi vertical louco. também, né? Você tem essa questão com vertical e horizontal? Não tenho, não. É só porque é pequenininho mesmo. E às vezes, que nem ela falou muita coisa. Uhum. E assim, não foi o melhor trabalho que eu fiz o dela. De longe não foi. Eu tava tão nervosa, que eu não sabia se eu chorava com as coisas que ela falava, porque assim, ela tava falando de uma comunidade a qual eu pertenço. Sim. E eu olhando pra plateia, assim, um monte de gente que caga pra essas questões. E eu Não em sabe nem o que cima ela do. tava falando. Nem aí. E eu em cima do palco com ela. E assim, é muito louco porque dá até pra ver que algumas palavras, depois eu fui reparar, algumas palavras eu escrevo com raiva, assim, sabe? Tipo assim, tem umas coisas que Aham. tem uma outra energia na grafia, umas coisas meio mais bruta mesmo, porque é isso, a gente traduz muito também a forma como a pessoa tá trazendo aqui, né? Então misturou muito, assim, o que ela tá trazendo, o tema, com a minha vivência, com o que eu penso, com o que eu acredito. Então foi uma grande confusão. Meus divertidamente ficaram completamente. Tudo se debatendo lá dentro. Socorro e agora, socorro e agora. Sim. Mas foi incrível. Depois eu conversei com ela, a gente tirou foto, assim. Uma querida, assim, muito acessível. Diva acessível. Imagina. Então, porque ela é muito foda. Tipo, ela compartilha vários pensamentos muito bons, né? E assim, com uma Sim, carinha plena e só jogando uma bomba no ar, retada. assim. É. Eu gosto bastante dela. É, falando sobre a teoria U, que é uma questão que eu queria muito que você pincelasse de forma mais rápida, porque você compartilhou bastante coisa disso no seu Instagram, então que a teoria fique por lá. Mas você foi para o México para documentar essa vivência, certo? E aí, só fazendo um gancho com uma coisa bem lá do passado, que você foi para Vancouver, que eu acredito que seja uma viagem familiar, Sim. mas aí você me corrige. E você já estava fazendo alguns desenhos sobre a viagem. E aí eu linkei muito com a sua viagem do México. Assim, não acredito que não tenha sido a mesma documentação, a profundidade da teoria e tudo mais, mas já tinha essa questão de documentar a viagem, que obviamente é uma questão sua, que você sempre desenha, tudo que você passa e tudo mais. Mas só para falar que eu, na minha cabeça, fiz essa ponte. E, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa viagem do México, porque você não ficou só em locais turísticos, você visitou várias aldeias, galera mais afastada e tudo mais. Vocês ficaram dentro de uma comunidade, se eu não me engano, né? Não, a gente ficou em muitos lugares mesmo. Então a gente ficou em vários hotéis, Uhum. mas a gente ficou numa cidade, né, que era o objetivo de estudo, numa cidade muito pequena, de 100 mil habitantes, que vive não, né, mas tem aspectos matriarcais ainda hoje, né? Alguns aspectos matriarcais e foi o nosso objeto de estudo. E essa cidade se chama Rutitã de Zaragoza, que é uma cidade pequenininha e tal, e a gente ficou lá. Mas a gente ficou num hotel. Mas assim, a gente Vocês ficou. tinham ficado dentro da comunidade, tipo, Não, na não. casa das pessoas. Não, a gente foi até a casa das pessoas, mas a gente não se hospedou lá. Entendi. E aí,
como que a teoria U entrou nisso? Teoria U Porque também. sabe uma coisa que eu não entendi? Uhum. Eu acompanhei a sua live e tudo mais, mas eu não entendi se foi uma questão que vocês pegaram eles e colocaram dentro da teoria U, ou se foi um processo de vocês estando naquele ambiente usaram a teoria U para vocês. É um pouco dos dois. Tá. A gente. Só lembrando, você acertou mais uma vez a viagem do Canadá. Eu fui para a formatura da minha irmã. É. E aí comecei a desenhar, enfim, é isso que eu gosto de fazer. Eu amo documentar, fazer álbum, essas coisas, enfim. Então teve isso. Aí, antes, aí durante o curso do MBA da FIAP, eu tive não só a matéria que, né, fez eu mudar de carreira, mas a teoria U também era uma matéria. E como eu disse, o curso ele é estruturado no framework da teoria U. Então, a teoria U nada mais é do que um conjunto de ferramentas que é muito utilizado principalmente para liderança, para desenvolver uma liderança um pouco mais empática. E aí você. E a base da teoria diz que o sucesso de uma intervenção ela parte da situação de quem está intervindo. Então, assim, para você querer mudar alguma coisa no mundo, você tem que mudar alguma coisinha dentro de você. Entendi. Basicamente isso. E aí, isso, assim, a gente vê muitas organizações entrando em colapso, né? Não só as organizações, mas o nosso próprio planeta. E a própria ONU, nos Objetivos Globais, né, nos 17 de Objetivos Globais, os ODS, ela traz, ela usou bastante algumas características, né, dessa teoria para colocar ali. Porque as pessoas que são ativistas nessas causas, elas entendem que a mudança parte de você. E aí, durante esse curso, eu conheci a Mara, que é professora de teoria U aqui na FIAP. E ela, na última matéria dela, de teoria U, na última aula, a gente teve 4 aulas com ela, na última aula ela falou, olha, gente, eu faço jornadas de aprendizado. Jornada de aprendizado é uma das ferramentas que está dentro dessa teoria. Ela acontece na descida do U, né? Se chama a teoria U porque ela tem realmente esse formato de U. Então, você sai de um contexto que você conhece, né, de informações que você já tem, e aí você vai aprofundando, né? Tem também o apoio daquela estrutura de iceberg, onde você começa a sair da superficialidade, e aí você entende um pouco as questões de modelos mentais, como que aqueles sistemas se comportam, quais são as estruturas sociais que aquele sistema tá. E aí você vai andando, aprofundando, e você vai descendo esse U. Então você observa, aí você sente, aí você. Tudo de forma coletiva. E aí, quando você chega bem no meio do U, que é bem embaixo, é quando você faz esse tipo de jornada, né? Você faz na verdade, na descida, você faz a jornada e você começa a olhar para o mundo com as lentes de outra pessoa. Isso não significa que você está fazendo coisa certa ou errada, ou que o outro está fazendo certo ou errado. Mas você amplia a visão de mundo. Sim. E aí, baseado nisso, você tende a ser mais criativo e mais inovador. E aí, tudo que você foi vivendo te catapulta para um outro lugar, te faz querer cristalizar esses ensinamentos em ação, em projeto e em várias coisas. Isso não quer dizer que você vai fazer só projeto social. Você pode, inclusive, usar esse framework para monetizar coisa, para entender melhor seu público, para entender sobre você, sobre o seu negócio. Mas Sim. é justamente você se aprofundar nessas questões e não ter uma visão isolada do contexto que você vive. Porque ela não é a verdade absoluta.
Nunca é. Eu lembro que lá no evento que teve do Juice, você comentou que você ou o rapaz, eu não lembro, que dava até para usar de autoconhecimento, de tipo, analise sua vida hoje se é assim que você quer seguir ela. E Eu aí acho que eu foi o rapaz que estava palestrante. falando também, mas com certeza, assim, ele usa muito, né? Porque ele é instrutor de yoga, então ele usa bastante, pelo que eu entendi da palestra dele, ele usa bastante para isso. É super válido mesmo, assim. E aí, quando a Yamara fez esse convite, né, no final da aula, no última aula, eu faço jornadas de aprendizado. A gente acabou de voltar da China. Eu sou uma estudiosa, ela falando, né? Eu sou uma estudiosa de sociedades matriarcais modernas. Então, eu faço essas jornadas com esse foco de vivenciar experiências dentro dessas sociedades matriarcais. E a próxima viagem é para a Estônia. Eu nunca tinha pensado em ir para este país. Eu só falei, eu preciso ir. Uhum. Aí eu fui para a Estônia e foi uma época bem sensível, inclusive, porque tinha acabado de estourar a guerra da Rússia. E a Estônia tá bem pertinho, né? Uhum. É bem do ladinho. Do lado. E aí, tipo, minha família ficou, meu Deus, você é maluca, você vai. Eu fiquei, bom, nós fomos para uma ilha. E aí lá eu fiquei meio. Foi diferente da viagem pro México de agora, assim, eu comigo mesmo. Foi uma viagem muito mais comigo, assim, de introspecção. O que eu tô fazendo aqui? Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, sabe? Tipo assim, Totalmente não, novo para você. muito novo, mas com a mesma estrutura. Então, Em respondendo o que grupo, você né? falou, em grupo. A gente foi num grupo de 8 pessoas. Uhum. Eu não conhecia ninguém, Uhum. só conhecia a Só a Mara. professora. É. Eu fui a última a chegar do grupo, assim. Como eu tava trabalhando, eu encontrei com eles na Finlândia. Aí a gente passou 2 dias na Finlândia, depois a gente pegou uma balsa e foi pra Estônia. E aí depois a gente pegou mais uma balsa para chegar na ilha, porque a gente ficou numa ilha de 350 habitantes. Caraca, deu para conhecer todo mundo. Sim, não, você não tem noção, porque a gente andava de bicicleta por lá. Caraca. E aí, imagina, brasileiro falando alto pra cacete e fazendo um monte de bagunça, era aquela revoada de bicicleta, né? Todo mundo já sabia que a gente tava lá, com Aham. certeza. Mas foi muito divertido, assim. Só que foi um processo muito mais meu. Assim, eu não estava ainda muito conectada nem com a teoria 1, nem com nada. Eu estava Mas ali nessa, existindo. nessa viagem é mais uma documentação do que tá rolando, né? A minha parte, É, ou a viagem como um a todo. viagem como um todo, é. Então, porque tanto a Mara, por isso que eu falei que é um pouco dos dois, né? Que se a gente coloca a viagem na teoria 1 e a teoria 1 na viagem. Porque a Mara, por ela estudar sociedades matriarcais, ela acabou de lançou ontem o documentário das viagens que ela está fazendo. Então ela documenta tudo, todas as entrevistas. Só que a viagem, ela é estruturada na jornada de aprendizado da teoria 1. Entendi. Então vocês Então, já vão meio com o assim, passo a passo do que vocês a estão gente fazendo ali. vai sabendo. Primeiro que todo mundo, antes da gente ir, a gente fecha o grupo. Ela organiza isso junto com o André Mafra, que é um outro professor. Não da FIAP, mas ele é um professor do método De Rose, de yoga. Sim. E aí a gente tem encontros de preparação antes de viajar. Bom. Então a gente estuda sobre quem a gente vai lá encontrar, quem são as pessoas que a gente conseguiu entrar em contato para entrevistar. E é isso tudo quem organiza é a Mari e o André. E eles vão passando pra gente, olha, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo outro, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E aí tem o roteiro, ninguém é obrigado a cumprir esse roteiro ou participar das entrevistas, você vai se você quiser, se você quiser ir só por causa da galera e curtir outras coisas, não tem problema nenhum. Então, assim, é bem aberto. Só que a viagem como um todo, ela é estruturada dessa forma para poder capturar essas informações, entender mesmo se os traços que são de acordo com uma estudiosa alemã, que é referência, né, do matriarcado moderno, que criou a escola matriarcal moderna do mundo hoje. Ela diz, né, que tem
aspectos sociais, políticos, culturais. São 4 aspectos que falam se uma sociedade pode ou não ser matriarcal. E aí esses aspectos são sociais, culturais, políticos e econômicos. Então, muitas sociedades não têm os 4. Não tem como ter os 4 hoje, né? Mas, às vezes, tipo assim, a cultura passando de mulher para mulher, dentro da família, tem uma matrilinearidade ali. Então, assim, são vários aspectos que é legal de descobrir. São outras formas de viver, entendeu? São outras formas de se organizar. E aí você escuta isso de mulheres e de homens também que vivem essa vida, porque é a vida que elas conhecem, que eles conhecem. Sim, não conhece outra. Não conhece outra. Então, por isso que tem essa junção de um pouquinho dos dois, né? Eles estavam já preparando um documentário e aí a gente sempre vai em grupo, porque a teoria U pressupõe uma criação coletiva, né? E aí depois dessa experiência, que foi no ano passado, eu descobri que a Mara falou que a experiência desse ano ia ser México. Aí eu falei, vamos também. Só que dessa vez eu fui focada em documentar. Eu também documentei as entrevistas, mas eu também fiz meu diário na Estônia. Mas esse ano eu fui focada em documentar tudo. Para fazer uma parceria com a Mara. E eu já fui como professora da FIAP, também de inovação disruptiva. E na matéria que a gente é baseado também na teoria U. Então, assim, a gente foi com outro contexto. E foi muito legal porque uma das aulas que a gente deu, a gente estava lá. E foi uma aula que a gente deu lá, via Teams, né? Uhum. Foi uma aula que a gente falava sobre jornada. Então, assim, tipo, bem o Inception do Inception. Aham. Caralho. E essa viagem, assim, do México foi completamente diferente. Assim, foi mais longa também. Foram 22 dias. Foi punk. Demais. Por quê? Demais. Em que sentido? Todos, assim. Muitas quebras de preconceito. Muita... Eu senti muita dor, muita raiva também, muitas vezes, porque nessa sociedade, nessa cidade que a gente ficou, em Ruttan, eles consideram, eles têm um gênero neutro, um terceiro gênero, Tá. que são conhecidas como muxes. Então, são, tipo, se a gente fosse comparar, são mulheres trans, mas que têm um papel reconhecido dentro daquela sociedade. Então, a gente falou com algumas muxes, fizemos amizades e tudo mais. Uma delas, né, a Estrela Vasquez, ela é estilista, ela foi a primeira trans capa da Vogue. Caralho. E uma fofoquinha aqui, Spoiler. não, fofoca total, a Vogue não pagou ela. Tá, mas ainda. Ai, que merda. Sim, então, tipo assim, e aí hoje ela já fez 2 capas para Marie Claire, faz outras campanhas. Ela fez uma curadoria de figurino para um filme que eu recomendo, inclusive, independente, chamado Finlândia, que fala justamente sobre essa vivência. Concorreu a prêmio por causa desse figurino. Então, ela chegou a participar e ser meio que uma coach, assim, sabe? Das pessoas que estavam interpretando pra, tipo, não ser caricato e ser uma coisa real. Então, assim, foi muito difícil. A conversa com ela foi uma das que mais mexeu, assim, comigo. Porque, de novo, né? Não adianta. Não importa o lugar que você vai, tem muita gente muito ruim no mundo, sabe? Querendo se aproveitar de situações, pessoas, Nossa, minorias muito. e vulneráveis. Então, assim, foi muito intenso, assim, a gente fez muitas entrevistas, a gente ficou 7 dias em Ruttan, mas foi muito, muito gostoso, assim, foi muito legal. E a gente foi com 12 pessoas dessa vez.
gente. Mas da Finlândia para essa. Finlândia não, é História. Estônia. Da Estônia para o México, como que você saiu das duas, assim? Porque se da Estônia você estava muito introspectiva, foi muito pessoal, você conseguiu sair de lá ainda, como eu posso dizer, não bem, mas assim, você conseguiu levar alguma coisa boa disso, tipo, tirar esse sentimento introspectivo. E do México eu sei que sim, do México eu sei que você veio, voltou outra pessoa, assim, de brilho e animação e tudo mais. Mas você sentiu essa diferença dessas jornadas depois que você voltou? Como conta a Senti. teoria mesmo? Eu senti, acho que principalmente porque algumas pessoas que foram quase metade das pessoas que. Metade não, um pouquinho mais que a metade que estava na Estônia foi de novo. Então a gente já tinha uma amizade. E senti também porque eu estudei, né, mais, me aprofundei na própria teoria e já estava trabalhando com isso, então foi diferente. Acho que eu tive um outro saborzinho, assim. Agora, não só como uma viajante, mas como também alguém que pratica todo dia algumas ferramentas, né? E o diário, ele é uma ferramenta também, né? O journaling, ele é uma ferramenta dentro da teoria 1, muito poderosa para justamente documentar essas sensações, né? O que está emergindo, o que está surgindo, né? O que você está pensando, o que você... Então, tem vários exercícios gratuitos no Presence, que é o site que é da teoria, que é uma teoria aberta, assim, não precisa pagar para fazer curso, não precisa pagar para fazer nada. Porque o propósito é que a maior parte das pessoas do mundo possam ter acesso, né? E tem lá todas as ferramentas, toolkit, sei lá. E tem vários journalings guiados. E com perguntas para você ir respondendo todo dia, umas perguntinhas. E é muito Se a legal. gente não souber como começar, é só pesquisar e começar por aí. Ou simplesmente abrir um caderno e começar a escrever o que você está sentindo. Sim. Caminhando para o final, já tomei muito seu tempo. Imagina. A gente já falou de onde você vem, como você chegou até aqui, e eu queria saber para onde você quer chegar. Aonde você quer chegar? Nossa, tá bem na época que eu tô fazendo o meu planejamento pro ano que vem e as minhas retrospectivas, né? Sim. Cara, eu tenho uma coisa que eu quero muito fazer e é um reflexo da jornada do México, que é a questão de fazer alguma coisa dentro da comunidade LGBT. Eu não sou engajada em nenhum projeto específico. E isso também acabou comigo, assim, durante a viagem. Sabe aquela culpa do tipo. Caralho, era pra eu estar fazendo alguma coisa. Uhum. Então, pro ano que vem eu quero me envolver ou criar com as pessoas que eu já tô conversando algo, né, com a comunidade. E eu passei esse ano inteiro trabalhando com grandes empresas. E ano que vem eu já comecei agora também as movimentações de estratégia no Instagram, acho que você viu. Eu quero tornar, a gente conversou no nosso último encontro, que vocês falaram, inclusive, Sim. cara, desse negócio de ser acessível para microempreendedores, principalmente as mulheres, Sim. que trazer o que eu posso fazer assim de desenho, de facilitação, de resumo visual, de sei lá, para essas pessoas também. Então, estou com alguns projetos, desenvolvendo Sabe o alguns que eu projetos para vi? isso. Uhum. Desculpa te cortar, mas Não, pode. né, na minha pesquisa, eu vi que você fez até algum resumo, enfim, de encontro. Eu não entendi muito bem, mas era de um casamento de umas pessoas. Não sei se foi não sei se foi da cerimônia ou se eles contaram a história e você fez o desenho, tipo, se encontrou em tal ano, fulano e fulana, sabe?
Aí eu falei, gente, olha, era isso que a gente estava falando para Jazz, que de tornar assim esse acessível, né? De É. a facilitação pode estar em vários lugares, não só numa palestra, né? Sim, sim, com certeza. Então, eu tô prototipando agora um projeto com algumas pessoas e, e vamos ver como que vai ser, porque eu não sei. Tem várias questões, né, também, tipo assim, como poder monetizar para que todo mundo saia feliz. Não sei ainda como fazer isso. Então, estou rodando alguns protótipos para entender justamente isso, para depois mandar uma pesquisa e outra pesquisa para quem participou do protótipo. Da primeira. E aí eu acho que focar um pouco nisso também, assim, continuar com as empresas, mas deixar um pouco mais acessível. Mas eu tô com tanta coisa na minha cabeça, voltar com a newsletter, né? Porque minhas cartinhas, depois da viagem, elas não apareceram mais. E eu gosto muito de escrever a newsletter, tipo, eu gosto demais. Mas eu quero fazer de uma forma que seja estratégica agora. Então, nessa forma, nesse momento que eu estou de organizar o meu 2024, eu quero que essas comunicações elas sejam sinérgicas, digamos assim. Então, não Uma me puxa a apressei outra também. ali. Não me apressei muito também a, tipo, vou escrever a newsletter nesse final de ano só para escrever, Sim. mas ano que vem aí. E você já deixou essa indicação de assistir o filme da Finlândia, mas eu queria que você falasse, passasse, enfim, indicasse algum livro, ou podcast, ou filme, ou uma frase, ou alguém, não sei, que te ajudou nessa virada de vida, digamos assim. Tipo, alguma coisa que você leu, que você ouviu, que você viu, e você falou, cara, realmente, vou mudar de vida, sabe? Nossa, que difícil, porque, nossa, eu consumo muito YouTube, mas não tem nada do YouTube. Eu li bastante livro esse ano, mas eu li bastante livro técnico e bastante quadrinhos. Então, assim. Vai dar. Mas tem uma coisa que eu acho que é legal, assim, porque sonho, né? Um sonho. Que vamos ver se eu tô profetizando aqui. Tem dois Isso. sonhos, na verdade, se eu vou profetizar. Um é eu escrever meu próprio quadrinho, eu tenho essa pira. O Uhum. outro é que eu Esse tá quero. fácil, esse tá fácil. Ai, amiga, não tá não. É só sentar pra fazer. É isso aí. Só isso. Faz. Mas tem um quadrinho que eu gosto muito, eu amei, que tem um pouco a ver com essa questão de você ir para lugares ou conversar com pessoas que você não conhece para descobrir outros mundos, né? Pelo olhar dessas pessoas. E quando a gente fala de jornada, isso é importante falar, só para não terminar Deixa aqui claro. esse papo, que tipo assim, você tem que viajar para o exterior. Não, Não. não é isso. É que o objetivo é a sociedade matriarcal. Mas, assim, dá para fazer muitas jornadas, e aí é o meu sonho número dois, nos lugares que a gente mora Sim. e com pessoas que a gente conhece. Sim, também. Então, tem um livro que é um quadrinho chamado Na Luta, do Fabien Tomé. Ele é um francês casado com uma brasileira. Eu acho um primor a, a obra dele, porque tem desenhos super simples, é bem monocromáticozinho, assim, eu amo, é super elegante. E esse Na Luta, especificamente, ele fala sobre viagens que ele faz para documentar e conversar com pessoas que vivem revoluções, que vivem em situações que elas são ativistas. E uma das histórias é aqui no Brasil. Uma história na O que você indicou Líbia. pra Isa? É, Ah, sei. é Sei qual muito é. legal, assim, muito, muito legal. Uhum. Assim, quando eu tava lendo ele, foi antes de eu ir pro México, eu falei, nossa senhora, é muito legal isso, Leu na hora sabe? certa. É muito legal e eu tentei, lógico, eu não fiz quadrinho nas minhas, mas eu tentei também trazer o meu.
meu olhar para as coisas, né? Tipo, o que que eu tava sentindo ali, muito mais tipo uma conversa do que me prender à norma culta da língua portuguesa ou um desenho super elaborado, etc. Mas um registro mesmo. Então, acho que é um bom incentivo, assim, para as pessoas que gostam de descobrir coisas novas. Eu já tinha visto você mostrado pra, Agora, pra de isso. mudança, eu tenho o meu mantra. Tenho não sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa agnóstica. E eu sempre, o que mais me deu força de seguir foi ouvir Emicida, que é o meu. Nossa, eu vi que você falou sobre o. Você é o único representante dos seus sonhos na face da Terra. Essa Levanteando. frase, Nossa, essa frase é foda. essa frase, ela, assim, norteou meu ano inteiro, principalmente quando eu decidi pedir demissão. Sim. Porque não só essa frase é foda, como a continuação dela. É, Se não é então, você que não vai fazer, quem vai? quem vai? É, minha filha, estou aqui fazendo isso aqui por isso. Porque eu não sou fã, não era fã do Emicida, tipo, ai, não, nada a ver. E aí, depois que saiu o Amarelo, cara, eu entrei numa lavagem cerebral, assim. E aí, foi até uma outra menina que eu sigo que falou essa frase. E aí eu não tinha, sabe quando você ouve a música e você não. Ah, nem tchum. E aí ela falando, foi até num podcast. Ela falando, eu fiquei. E aí, beleza. A vida passou, ouvi a música, e aí, cara, porque a frase já te dá um baque, né? Tipo, É, você é o único representante do seu ser na face da Terra. Aí você fala, pô, verdade? Aí continua. Se não é você, quem vai? Aí você fala, é, realmente, vou ter que fazer alguma coisa. não. E aí, não termina aí, né? Porque vem um Não, refrão do vai, levanta e anda. é. Que aí você fala, putz, vou ter que fazer alguma coisa. Aí ele fala, isso, vai, levanta e anda. Aí você fala, meu Deus. Então, assim, eu sou muito fã do Emicida desde sempre, assim, desde Triunfo. Essa música não é do Amarelo, inclusive. Não, não é. E essa música foi uma música que me deu muito gás, assim, para mesmo com medo fazer as coisas que eu acredito, assim. Tanto que eu escrevi na minha perna, levanta e anda. Sério? Isso eu não vi, tá vendo? Não tava nas minhas Eu sempre pesquisas. tava de calça. Ah, entendi. Mas eu vi que você fez uma arte sobre isso. E aí eu falei, Uhum. cara, essa frase é muito foda. E às vezes meu namorado é muito fã do Emicida. E aí ele pega e fala, você é o único representante de vocês na face da Terra. Eu fico, sabe, aquele, isso te conforta, te assusta, sabe? É. Não, total. Mas é Então, acho que isso. foi meio isso, assim. Escutem essa música e leiam Na Luta do Fabi. Sim. Muito, muito obrigada, Jess, por hoje. Você não sabe quanto meu coração está quentinho, como eu fiquei feliz de conversar com você. Tinha muitas outras coisas que dava para falar, mas acho que a gente pode começar assim. Muito, muito obrigada. Até mais. Obrigada a você, foi ótimo, amei. Beijos. Beijo.